símbolozinho da gravação está me remetendo ao meu antigo computador que levava 10 minutos para aquecer, né, antes que a gente pudesse começar a trabalhar. Isso agora acho que deu certo. Deu certo? Tá aparecendo aqui. Ô, Bruno, deixa eu aproveitar antes de você fazer a apresentação formal do Márcio, deixa eu cumprimentar o Márcio. Prazer vê-lo aqui no nosso programa, Márcio. É uma grande satisfação, é uma honra nossa de recebê-lo por essa oficina de pesquisas. É uma proximidade que sempre nos traz muito prazer em rever os colegas e tê-los aqui compartilhando o conhecimento e a experiência toda. Então, agradeço muito a sua disponibilidade. Já agradeci inicialmente ao professor Bruno por toda a organização, e reitero isso, mas agradeço muito por sua vinda aqui, ainda que seja à distância. Como também agradeço a Virgínia, né, Virgínia? Porque vocês, egressos, sempre nos dão muita satisfação de poder ouvi-los e ter a presença aqui nesses eventos, mais uma vez, né, e continuamente. Então, desde já, agradeço muito. Eu vou ficar um pouco de lado depois, eu estou continuando nos trabalhos aqui, mas devo ficar meio que permanecendo na sala, tá bom? E agradeço a vocês todos pela participação. Muito obrigado, professor Celso, né? E gostaria, então, né, de dar as boas-vindas a todos a essa nossa segunda palestra, né, da segunda oficina de pesquisa do mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar. Tá? Vou fazer a apresentação tanto do nosso palestrante quanto da nossa debatedora, e depois passarei a palavra, né, a eles para que possam, primeiro o professor Márcio para fazer sua apresentação, depois, né, a Virgínia para a realização do debate. Lembrando, né, que nós vamos manter a estrutura de antes, aqueles que quiserem fazer perguntas podem ir organizando elas no chat, né, e daí o professor Márcio, ao final, né, da sua explanação, a Virgínia pode ir passando as perguntas para ele para que ele possa responder. Né? Bom, o professor Márcio Ricardo Staffen, além de um grande amigo, né, e uma figura com quem eu compartilho algumas das experiências da minha vida, né, foi também egresso do doutorado de Ciência Jurídica da Univale, né, a Universidade do Vale do Itajaí, né, aonde, né, ele continua participando do programa e lecionando, né, o doutorado também, né, pela Università dello Studio di Perugia, na Itália, né, em períodos diferentes. Eu fui um pouquinho antes, Márcio foi depois. Né, e, né, ele, professor, e coordenou, ou não sei se ainda coordena, Márcio, né, o programa de pós-graduação da Universidade Meridional, em Passo Fundo, né, um programa reconhecidíssimo, com uma revista maravilhosa, a qual, né, recomendo a leitura de todos, né, e que, se possível, né, possam também absorver aí alguns dos conhecimentos e das falas que o professor Márcio vai passar para nós todos. E como debatedora na tarde de hoje, eu convidei também, né, a minha queridíssima Virgínia Teles Schiavo Vrubel, né, foi minha orientanda também. Virgínia, que, né, ainda escreve comigo, a gente ainda participa de alguns trabalhos juntos, e que está continuando com seus estudos doutorais, né, na PUC do Paraná, né, e que está hoje sob a batuta, né, da professora Kátia Kozik, que foi minha professora no mestrado, né, com quem participei de um livro nos idos de muitos anos atrás, e é bom a gente parar de fazer conta, porque, como disse o professor Celso, a gente começa a fazer umas contas dessas, a gente acaba ficando meio decepcionado, meio triste, né? Mas meu muito obrigado, Virgínia, pela gentileza de participar, né? Muito obrigado, Márcio, por ter aceito o meu convite, aliás, como você sempre o faz, né? E pode ficar à vontade, meu amigo. Obrigado, Bruno. Eu vou, a partir desse momento, se o professor Celso permite, abrir mão um pouco das formalidades acadêmicas, chamar por nome, porque nós estamos entre amigos, já quase dobramos uma década de contato, de reciprocidade, então, de alguma forma, também nós acabaríamos cometendo um ato falho
de abrir mão sem querer dos títulos acadêmicos, da pouca e da circunstância e chamar por nome, que é muito mais afetivo e muito mais proveitoso. Então, dizer que é uma honra e não é um convite, é uma convocação. Sempre que eu recebo qualquer notícia tua, Bruno, do Celso, sempre é uma convocação, não tenho como dizer não. Moralmente sou impedido disso, então uma honra, um prazer poder estar nesta tarde junto tanto dos professores quanto dos mestrandos e egressos do mestrado da Unipar. Então, muito obrigado pela deferência, pelo carinho, pela gentileza e pela amizade. E em relação à coordenação, eu preciso reconhecer que eu não tenho a mesma força e a persistência que tem o Celso, que insiste na coordenação. Eu cheguei em um determinado momento e disse: acabou, o meu ciclo encerrou, vou fazer outras coisas da minha vida, não tenho tanta competência e força para estar nesse cargo, que é extremamente insano. O Celso não gosta de materializar isso, mas no fundo nós reconhecemos que é insano. E provavelmente nesse momento ele está entre o evento e o Sucupira tentando finalizar o quanto antes isso, antes que o Sucupira finalize com ele. Se eu estou fazendo uma leitura de coordenação, é isso, né, Celso? Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Eu vou dizer que os votos de estima são gigantescos do Celso, sempre um parceiro, à época que estávamos nas coordenações, sempre muito solícito e dividindo boa parte daquilo que nós tínhamos como pretensões políticas. O Bruno, então, nem se fala, um amigo de muito tempo, amigo de viagem, de rodoviária, de restaurante universitário. E a Virgínia, uma saudação especial por poder, nessa oportunidade, conhecê-la e trocar algumas ideias. Eu fico constrangido, Bruno, em não estar nesse momento de gravata diante da pouca circunstância de vocês, mas eu abri mão disso, vou tentar fazer sem uso da gravata e coisas que a pandemia nos mostraram o quanto nós podemos deixar isso mais ao fundo ainda daquela gaveta perdida dentro de um espaço. Então, também vou abrir mão nisso de qualquer recurso de PowerPoint, de slides. Eu estou relativamente traumatizado um pouco com essa cultura de PowerPoint. Eu acho que ficou um argumento clichê PowerPoint na cultura brasileira e principalmente entre os juristas brasileiros. E recentemente eu tive um aluno, também dou aula na graduação, claro, um aluno na graduação que disse: mas professor, o senhor é o único que não usa PowerPoint nas aulas. Não teria como divulgar o material em PowerPoint para a teoria do direito? Eu falei: meu querido, não consigo. Não consigo sincronizar PowerPoint com aula. E tem uma outra circunstância que é de fundo. Eu não consigo recordar dos momentos mais felizes e mais prazerosos da minha vida em que eu estava com PowerPoint. Então, por essas situações, eu vou abrir mão do PowerPoint e vou tentar fazer um debate mais olho no olho, mesmo que isso seja por uma tela, por uma plataforma, de uma forma muito mais dialética, muito mais participativa, discursiva. Claro que isso tem alguns riscos, mas eu tentarei fazer isso. Confio também, Bruno, na tua sagacidade, na competência da Virgínia, para quando eu começar a divagar muito para fora do métier, desse espaço que é o direito processual e cidadania, que, por favor, vocês fiquem à vontade para buscar o Márcio, colocar de volta ao centro. Dentro dessa proposta, e dentro de uma proposta com que nós possamos ter uma linha de debate, uma linha de discussão, uma linha que seja, sobretudo, zietética e não necessariamente dogmática, eu pretendo fazer algumas incursões sobre a forma com que há uma transnacionalização do direito. E, na sequência, claro, isso comporta alguns conceitos como transnacionalidade, a existência de um direito transnacional ou a existência de um direito global, em linhas que nós podemos ser absolutamente adeptas a elas, ou então sermos negacionistas, céticas, reticentes, aceitamos parcialmente, mas, claro, sempre há um juízo de valor, sempre existem juízos pelo qual nós podemos, efetivamente, entender se é ou não pertinente. Mas me parece que, no mínimo, beira a ingenuidade política, jurídica, social e até mesmo existencial, nós acharmos que ainda nós temos um direito tal qual, em algum momento, nós achamos que o nosso Estado poderia ser ao estilo hegeliano, a uma condição absoluta, soberana, Estado-centrista. E isso faz com que, evidentemente, nós precisamos, se não encontrar novas fórmulas imediatamente,
e muitas vezes esse é um afã do povo do direito, no qual eu me incluo, em querer imediatamente encontrar respostas, mas que nós consigamos encontrar, antes disso, mecanismos para atribuição de um sentido, de uma estrutura e de uma forma. Não é possível apenas que nós falamos em sim ou não para a transnacionalização do direito ou dos fenômenos jurídicos, se nós não avançarmos um passo de cada vez, sem querermos, antes disso, criarmos uma estrutura nova, no qual não há um entendimento preciso do que está acontecendo e daquilo que está se desenvolvendo. E, basicamente, nós podemos partir de um outro pressuposto, de um outro local de fala, de que, ainda que nós não queiramos, ainda que não haja um desejo deliberado por discutirmos a figura de uma transnacionalização do direito ou uma globalização da dimensão jurídica, é preciso reconhecer de que a globalização não é mais uma opção. É preciso reconhecer de que a globalização se tornou um fato. E nós estamos tão presentes, tão envolvidos, tão encalacrados neste fato, de que se não fossem mecanismos pensados para a globalização, provavelmente nós não estaríamos nesse momento a trocar ideias, a realizar esse debate, a cada um ao seu tempo, ao seu modo, no seu escritório, na sua casa, na sua varanda, no seu sítio, provavelmente não estaria se não fossem mecanismos pensados para a globalização. Portanto, diante dessa circunstância, que é uma circunstância fática, e que a priori eu não desejo fazer um juízo de valor para dizer se ela é perversa ou não, o fato é que nós temos uma globalização. E essa globalização, que talvez tenha iniciado por aspectos econômicos, financeiros, industriais, políticos, cedo ou tarde, desafiou o direito. Permeou um tecido normativo. Alguns vão dizer que tomou de assalto o direito. Pois bem, que entendamos assim, tomou de assalto o direito. Mas o fato é que este direito, que até então nós tínhamos sobre uma base hobbesiana, westphaliana e hegeliana, não é o mesmo. Não é o mesmo, porque nós temos, um lado, demandas jurídicas que não se coadunam com uma zona territorial pré-estabelecida de um Estado que é soberano. A própria noção de Estado soberano se torna controvertida, a verdade é essa. Nós temos uma noção de soberania que não necessariamente se coaduna com alguns pontos que nós poderíamos discutir, como Mônaco, San Marino, Palestina, que nós precisamos fazer uma referência expressa à Palestina nesses dias. E, portanto, esse glossário é um glossário que, na pior das hipóteses, como dizem os gaúchos da região de Passo Fundo, Bruno, é capenga. Falta alguma coisa nele. No outro lado, a própria noção de produção do direito também é um processo no qual nós não temos um mecanismo aqui genuinamente nacional. Achar que nós temos um direito brasileiro, no mínimo, é um outro ato de ingenuidade, porque nós não temos uma tradição genuína de direito e ciência jurídica no Brasil. Ora, nós conseguimos avançar a partir dos nossos problemas, a partir da nossa realidade, mas ora nós fazemos uma importação deliberada ou uma importação absurdamente apressada dos institutos do direito, que nós não conseguimos entender muito bem como esses desdobramentos acontecem. Eu estava na condição de penetra, no final da fala do professor Elmer, a escutar sobre precedentes, sobre princípios, sobre ponderação e todas essas teorias, e ao final e ao cabo, o nosso grande problema é que nós não conseguimos situar isso, a meu ver, professor Elmer. Me desculpe se eu estou palpitando sobre um tema que não sou afeto. É uma questão de uma tradição jurídica. Que cultura jurídica nós estamos colocando e até que ponto essa colcha de retalhos se suporta? Qual é o ponto de tensão que a costura permite, aguenta, e qual é o ponto em que há uma certa ruptura? Então, a própria noção de direito precisa perpassar por isso. Também nós temos um outro ponto para entendermos o quanto nós escapamos de um aspecto que seria, em tese, genuinamente nacional e soberano, porque, mais do que nunca, as nossas demandas não são mais. Os nossos desejos, no sentido psicanalítico, não são mais desejos nacionais.
As nossas noções de realização por pretensões jurídicas não são. A todo momento nós estamos, no mínimo, confrontando posições institucionais. A todo momento, quando nós sentimos que o nosso direito é um direito mais fechado, mais duro, menos complacivo com aquilo que nós queremos, nós procuramos outras estruturas normativas para satisfazer as nossas demandas. E isso faz com que há um movimento de expansão, há uma força centrípeta, mas há uma força centrífuga também que alimenta essa relação jurídica. E, portanto, esse direito, que até então era um direito genuinamente nacional, indiferente dele ser positivista, decisionista ou institucionalista, como uma teoria de direito das mais importantes que nós temos, o fato é que esse ponto de partida não nos permite entender mais a relação jurídica que nós temos ou a forma com que nós podemos interpretar determinados modelos normativos, determinados modelos jurídicos, pelo mesmo glossário dos anos 20, dos anos 30. Se nós buscarmos, por exemplo, boa parte da construção kelseniana de uma teoria pura da norma ou uma teoria pura do direito, nós vamos nos dar conta de que cada vez mais nós fazemos uso de impurezas do que de fontes puras. E lá aparecem soft law, aparecem as certificações, aparecem as ISOs, aparecem as NRs, aparecem os acordos internacionais, os tratados internacionais, o uso de jurisprudências alienígenas, como gostava de falar até os anos 80, 90, o STF, para fundamentar as suas decisões. E essa moldura, e aí fazendo uma homenagem à metáfora kelseniana, já não dá conta de explicar, atribuir sentido, organizar o conteúdo e dar uma forma ao direito. Portanto, se até agora o objetivo dessa exposição não está necessariamente em dizer existe um direito transnacional, existe um direito global, mas nós precisamos entender o porquê o nosso direito nacional, e com isso o nosso direito internacional também, apresenta fissuras na sua arquitetura que possibilitam esses outros itens, essas outras manifestações a acontecerem. Portanto, a globalização não é algo que não ataca o direito, não é algo que não atinge o direito. A desnacionalização não é algo inerente apenas a assuntos não jurídicos. A desterritorialização não é apenas algo que não faz sentido para o direito. Nós estamos no meio desse processo. Afinal, bem ou mal, nós ainda somos uma raiz de uma grande árvore que são as ciências sociais aplicadas. Se há um cenário de aplicação, se há um contexto empírico, um contexto prático nisso, o direito vai buscar sentido e, de alguma forma, vai se amoldar. E há um outro argumento que o Bruno já está cansado, porque toda vez que nós sentamos para conversar, eu sempre uso desta mesma figura de linguagem. Para cada novo poder, há um novo direito. E se a globalização se tornou um novo poder, e nós não conseguimos negar isso, nós precisamos ter, no mínimo, um entendimento jurídico, um entendimento de direito que consiga fazer frente às arbitrariedades que a globalização coloca, aos autoritarismos que podem vir acompanhado a figuras de globalização. Então, tudo isso para demonstrar como é necessário abrir um pouco essa caixa do direito nacional e avançar para outros cenários que não sejam necessariamente apenas sobre o viés do Estado como senhor absoluto da ordem jurídica. Essa é uma outra mitologia que nós precisamos, no mínimo, colocar em xeque. O Estado não é o senhor absoluto de uma ordem jurídica. E se ainda nós queremos, de alguma forma, manter isso presente, se nós não queremos acabar com o mito, boa parte de institutos recorrentes que nós vemos, boa parte dos institutos que nos habitam no dia a dia, vão perder sentido e não vão conseguir criar um mecanismo efetivamente protetivo, um mecanismo garantista, um mecanismo de defesa das liberdades.
Portanto, aqui é um momento de fazer uma virada, é de entender de que há um novo modelo de direito, mínimo que precisa começar a aparecer, que precisa ganhar emergência. E é claro, nós vamos entender de que, em um primeiro momento, isso se materializa a partir da tese do Felipe Yesup, quando vai escrever lá nos anos 50 sobre um direito transnacional. Mas é, no mínimo, inusitado que, junto aos anos 50, em que pese esse protagonismo do Yesup em definir o tema Transnational Law, junto a este período, entre final dos anos 40 até os anos 70, também Carl Schmitt, sem fazer referência a um direito transnacional, perpassa pelos mesmos problemas com uma perspectiva muito mais teórica. Claro, de um lado nós temos alguém, num contexto prático, de uma matriz extremamente americana de cultura jurídica, e no outro nós temos alguém que é extremamente aferrado à tradição continental jurídica europeia. E aí, com isso, também é fazer uma certa homenagem ao próprio Carl Schmitt, porque o Carl Schmitt, nesse ponto, vai buscar o Bartolo de Sasso Ferrato de Perugia e vai dizer que um bom jurista não existe se não é bartolista. Essa com ideia de tradição, essa ideia de entender o quando se dá o fim de um modelo que vinha apresentando rupturas e a necessidade de repensar, de pensar um novo modelo, é extremamente importante desde a Idade Média. Mas também o Carl Schmitt vai colocar a noção de que nós precisamos entender como se dá o nomos da Terra. Ou seja, quem domina, quem divide, quem produz, põe o seu direito. É isso que a globalização está nos colocando. É isso que nós percebemos em questões extremamente técnicas. Quem domina, quem produz, coloca o seu direito. Qual é o direito que consegue fazer frente às relações materializadas na internet? Basta ver a discussão sobre o direito ao esquecimento, que o STF no Brasil fez uma confusão gigantesca, que não entendeu o que era o direito ao esquecimento na Europa, usou de um precedente europeu, de um precedente espanhol, para fazer uma lambança quando o caso que ele elegeu não tinha nada a ver com direito ao esquecimento. Era uma questão meramente de liberdade de imprensa. Direito ao esquecimento era uma outra manifestação e ali se forçou. Em resumo, a avaliação que eu faço, Bruno, tomara que eu esteja errado, é de que o STF forçou um caso para decidir algo que não estava relacionado diretamente àquele caso. Mas a internet é um exemplo básico disso. Nós estamos aí em uma enxurrada de grupos de pesquisa discutindo inteligência artificial. O problema da inteligência artificial não é como ela vai se materializar em um Victor, ou em um outro programa, em um outro robô, em uma outra base que provavelmente o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná também já tem ou está construindo. O problema não é isso. É quem vai colocar um padrão normativo para o uso da inteligência artificial. Quem vai criar regulamentação sobre inteligência artificial? Não há uma condição clara de que isso virá dos Estados. Quem coloca a tecnologia, coloca o seu padrão normativo para o uso daquela tecnologia. Isso os ingleses fizeram desde a Revolução Industrial. Os romanos fizeram isso a cada lugar que chegavam, colocando a sua língua, o latim, para os atos oficiais. E o seu direito para aquele que quisesse tratar com os romanos. Nunca o direito romano foi um direito absoluto. O direito romano só produzia efeitos a quem desejava ter relações com os romanos. Os bárbaros conservavam os seus direitos, o direito dos comuns, os assuntos comuns dos bárbaros. Essa é uma questão que transcende a Westfália, transcende e retroage muito além de 1648, mas que nos desperta uma preocupação muito importante. Se nós temos manifestações absolutamente inovadoras, disruptivas sobre tecnologia, o direito não pode ficar à margem dela. Mas também precisa entender de que quem coloca a tecnologia, quem cria um novo mercado, quem ocupa um novo espaço, coloca o seu padrão normativo. E isso nem sempre é
absolutamente em conformidade com aquilo que nós entendemos como uma prática possível em meios de cidadania, de possibilitar cidadania. Se nós levarmos em consideração a ocupação da terra em boa parte dos países latino-americanos no processo de colonização, é a discussão que hoje está em cena no novo constitucionalismo andino. Nós poderíamos trazer aqui para a nossa questão do contestado. Daí eu vou entrar numa polêmica catarinense de um lado, paranense do outro lado, mas o ponto de fundo disso é de que, junto a essa questão, tinha um personagem central que era Lambert, que exigiu do governo republicano brasileiro o seu modelo de direito para aquela área. E que, quando o problema social se agravou, o conflito se fez presente, o direito não conseguiu resolver. O STF mal decidiu aquela questão, a verdade é essa. Então, para cada demanda, para cada tecnologia, nós vamos ter um novo direito, e não necessariamente que isso se coaduna com um padrão de cidadania, não que isso se coadune com um padrão de direitos humanos, não que haja aqui uma condição clara de Estado de Direito, quanto nós supomos lá da Revolução Francesa. E, portanto, novas formas, novos modelos vão ser constituídos. Novas fontes do direito precisam ser apresentadas e ganham relevância. E nós percebemos isso sobre aonde está efetivamente, no atual cenário, a divisão entre hard law e soft law. O quão sutil é essa divisão? Em matéria de direito ambiental, em matéria de desenvolvimento sustentável, em matéria de sustentabilidade, o quanto o hard law muitas vezes não é mais soft do que aquele soft law que consegue ser mais cogente, mais duro, mais impositivo. Mas sobre uma lex mercatória, em igual sentido. Uma lex digitalis, em igual sentido. Não há uma dissonância disso também em relação a uma lex esportiva. Portanto, é preciso, de alguma forma, pensar de que essas fontes do direito não são mais apenas e tão somente um modelo absolutamente formal, hierarquizado, que decorre de um padrão hipotético. Aqui nós precisamos entender de que, mais do que nunca, esse direito que decorre da globalização, ou que está envolvido com a globalização, que goza de transnacionalidade, é um direito sustentado sobre padrões de autoridade. Enquanto boa parte da mídia estava discutindo sobre vacina A, vacina B, vacina que vem de não sei aonde, vacina para não sei... Até ideologia nós colocamos em vacina. Nós conseguimos até essa proeza. Rotular vacina por padrões ideológicos, por padrões políticos. Nós perdemos no direito um debate central ali. Por que nós validamos vacinas em um processo de liberação muito mais célere, rápido e simplificado de determinadas agências sanitárias e outras foram excluídas? Não é meramente só um ato burocrático da administração pública. É um ato que, ao seu sentido, cria uma noção de normatividade. Se não cria direito, mas cria balizas pela qual o direito vai fazer frente. E isso, inclusive, de uma forma tão emergencial quanto foi. Mas que nós percebemos ali uma dimensão de autoridade. Essa noção de autoridade é a mãe das condições para o exercício de fontes dentro de um direito transnacional, ou de um direito global, ou de um direito nacional que precisa fazer diálogos, aproximações com modelos estrangeiros, com modelos alienígenas. O caso da vacina é o caso talvez mais fresco na nossa mente e no nosso noticiário. Mas se nós recordarmos 3, 4 anos atrás, quando estávamos a discutir a todo momento sobre o combate à corrupção, nunca nós discutimos tanto sobre transparência internacional. Nós discutimos muito mais transparência internacional do que propriamente mecanismos nacionais de combate à corrupção. Os documentos que estavam na Convenção de Palermo
ou na Convenção de Merda, que especificamente estavam preocupados com a transnacionalização da corrupção e com o crime organizado transnacional. Nós fomos focar lá na transparência internacional. E quando nós aprovamos as leis que visam instituir o Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção, nós trouxemos como paradigma no combate à corrupção a FIFA, o Comitê da Basileia, o Royal Bank of Scotland. Muitos vão dizer de que isso é meramente um argumento retórico. Eu tenho dúvidas se isso é tão somente como um argumento retórico. Talvez seja uma manifestação simbólica de poder que, a partir da sua naturalização, da sua condição de cada vez se fazer mais presente, e ao se fazer mais presente não precisar discutir da onde vem, o fato está posto, está consolidado, nós perdemos a noção de questionar os pressupostos, os pontos pelos quais foram materializados. E logo, com isso, até mesmo o nosso direito nacional vai se reinventando. Nós vamos cada vez mais, nas nossas justificativas de projeto de lei, que já são parcas, que não são boas, que são muitas vezes simbólicas, mas nós vamos trazendo ali mecanismos para dizer, olha, o Brasil está acompanhando uma tendência mundial. O nosso direito é um direito que não destoa, que não cria condições de antinomia com o modelo normativo estrangeiro, com o modelo normativo transnacional. E, portanto, se o direito global ou se o direito transnacional não pretende fazer um direito universal, absoluto, mas ele vai ganhando condições aqui de harmonização. Nós estamos harmonizando as nossas legislações trabalhistas sobre o mantra de adequar isso ao mercado. O mito do mercado se fez presente nas reformas trabalhistas que nós fizemos. Se nós formos buscar antes do Código de Processo Civil de 2015, os fundamentos que colocaram a emenda constitucional número 45, nós percebemos o quanto não há de relatório do Banco Mundial, quantos relatórios do Fundo Monetário Internacional não foram efetivamente mencionados e transcritos para a emenda constitucional 45 que fez a reforma do Judiciário. E que se não tivesse a emenda 45, parte significativa disso que nós brindamos como novidade no CPC, não estaria efetivamente nessa condição tão possível de ser viabilizada com a jurisdição extraprocessual civil, com a jurisdição constitucional. E nós percebemos isso recentemente nas discussões sobre a reforma do direito penal. Buscar discussões de fora, mecanismos de fora, que não são apenas mecanismos soberanos, não significa que nós estamos buscando a fórmula italiana para acabar com a corrupção sistêmica no seu regime político, desde Tangentopoli ou Manipoliti. Mas nós vamos buscar organismos que não são organismos no qual há um papel direto do Estado. Não são organismos internacionais. Não são sujeitos de direito internacional que estão a municiar o nosso debate político republicano no parlamento. São outros setores. São ONGs, claro, são ONGs. E, portanto, junto com ONGs, empresas transnacionais, coletivos, movimentos, associações de classe, comitês, cada um destes cria um debate que, a partir desta via sutil, desta via, digamos, opaca, reveste e cria uma noção de como o nosso direito precisa se amoldar. E aí, provavelmente, a Virgínia vai dizer, mas, afinal de contas, aonde ele pretende chegar com esse argumento? E isso é uma condição clara, não só de mostrar que nós não temos um projeto hegemônico de um direito nacional, mas de que o nosso debate político não se presta a satisfazer as nossas necessidades soberanas, locais, nacionais. O nosso debate político e o espaço do debate político, muitas vezes, que nós temos, é atraído para espaços transnacionais. Nós não tratamos a corrupção para acabar com a corrupção.
Nós tratamos com a corrupção para fazer com que o Brasil não se tornasse um pária na sociedade mundial. Tanto que há uma situação muito crônica nisso. Há uma situação muito crônica. A corrupção ambiental para o Brasil é pertinente ou não é pertinente? Talvez muito mais pertinente no Brasil do que na Alemanha, na Espanha, no México, na Rússia. E, portanto, seria um indicador extremamente útil ao Brasil saber o quanto de corrupção em matéria ambiental existe. Mas esse indicador nunca foi colocado em discussão. Esse indicador nunca foi colocado em discussão. Ou seja, nós utilizamos de métricas para saber se nós somos mais ou menos corruptos, e um índice de percepção, o que já por si denuncia uma margem de subjetividade muito forte, e nós omitimos aquilo que efetivamente nos coloca ao centro do debate político nacional, corrupção ambiental, que não é apenas só licença ambiental para A ou para B, para determinado setor ou para outro. É uma questão de economia, uma questão de acesso a bens públicos, de direitos fundamentais extremamente importantes. Mas, junto a isso, nós também percebemos que há um espaço de tomada também por parte do Poder Judiciário. Me perdoem aqui que eu acabei não conseguindo resgatar o nome de quem fez a referência ao Multidor. Mas nós vamos perceber de que esse amicus curiae, a própria noção de precedente que nós trouxemos em determinado momento para o Brasil, a nossa noção de mais audiências públicas feitas pelo STF, o STF preocupado em colocar no seu site, quando o site era acessível, né, porque faz um tempo que o site deixou de ser acessível do STF, nós estamos achando que está tudo certo, mas nós percebemos que, ao final, junto com as referências aos textos legais brasileiros, a Constituição brasileira, também vinha já didaticamente expresso quais as constituições e legislações exteriores que foram citadas. Eu tenho dúvidas, Bruno, que isso é meramente um capricho, um deleite de quem estava organizando a biblioteconomia da jurisprudência do STF. Eu acho que não é só isso. E nós vamos entender outras situações que, no mínimo, são difíceis de justificar como guri lá da graduação. Nós temos o nosso CPC, que, salvo o melhor juízo, impõe que o idioma oficial é a língua portuguesa para os atos forenses, não é isso? Mas as manifestações recentes de amicus curiae que o STF admitiu, tanto na lei de biossegurança, quanto na questão do aborto de anencéfalos, na DPF 54, quanto agora na descriminalização do aborto, que ficou parado em razão da pandemia, nós percebemos ali que, por exemplo, a Woman on Waves fez todo o seu arrazoado escrito e a sua sustentação oral, a sua manifestação na audiência pública em inglês, e foi convalidado no idioma nativo destes. Estão lá os textos em inglês, não foram traduzidos, não foram feitas referências ao português. Isso é o quê? Talvez seja meramente simbolismo, talvez, mas talvez isso tenha uma conotação de mostrar como nós acabamos por nos preocupar em fazer com que o nosso Poder Judiciário não seja díspare, não seja o lado negro da lua em relação a tendências que o mundo vem adotando. E aí o Multidor System vai muito em relação a isso. Nós poderíamos, em algum momento, até mesmo buscar a própria experiência dos juizados especiais, a época do juizado de pequenas causas, lá em 84, quando foi buscar o modelo norte-americano do Small Claim Courts, sempre nessa noção de que nós vamos buscar referências. E, vejam, não estou aqui a sustentar de que isso está errado. Não é um juízo de valor que nós estamos fazendo. É um diagnóstico. Está presente. E muitas vezes esse está presente, nós nos damos conta quando o ato já está consumado.
faço uma referência aqui à região, estou nesse momento em Itajaí, o Vale do Itajaí, todos sabem que sofre um problema gigantesco, crônico, histórico, com enchentes e com inundações. O problema nosso na Foz não é o quanto está chovendo aqui, é o quanto choveu nas cabeceiras do rio. Nós temos enchentes, já tivemos enchentes aqui com uma zona de absolutamente árida. É o mesmo ponto que nós temos no direito. O quanto isoladamente determinados comportamentos que fazem esta via de uma transnacionalização, quando conseguem confluência, nos apresentam algo novo que nos pega de surpresa. E querem ver um algo novo que nos pega de surpresa? Por qual motivo nós fomos colocar o Amicus Curiae no CPC de 2015? Do ponto de vista de uma lógica processual, de uma sistemática processual, não há grande utilidade. Por favor, me corrijam se a interpretação de vocês for diferente. Não há uma grande utilidade para o Amicus Curiae ali. Ou talvez ele pudesse ser melhor detalhado, um espaço mais circunscrito. Mas houve uma abertura para que muitos agentes, não só nacionais, pudessem participar. Para melhorar a nossa jurisdição, talvez para criar um outro tumulto na atividade jurisdicional, também isso é possível, não se pode descartar. Mas essas situações mostram como há uma transnacionalização do direito que vem de fora e que vem não por expedientes anunciados. Não chega isto por um pacote completo, pleno e acabado, está aqui, como normalmente nós achávamos que seria. Há um projeto de dominação global que vai colocar um direito alienígena no território. São poucos e poucos expedientes que, paulatinamente, vão fazendo um corpo e vão dando estrutura, vão dando sentido também ao nosso direito nacional e vão construindo uma forma. E aí é essa situação que eu gostaria de voltar ao comentário que eu vi há pouco sobre a ideia de um pluralismo jurídico. Sim, é fato que nós temos, em alguma medida, um pluralismo jurídico, ou como gosta de colocar o Toibner, um não direito, em alguma medida. Mas é preciso também entender aqui de que um pluralismo jurídico, um institucionalismo, um decisionismo, um normativismo que é auxiliano, por exemplo, podem ser absolutamente importantes do ponto de vista de definir modelos teóricos a serem seguidos e explicar as manifestações jurídicas que estão sendo feitas. Portanto, estão muito mais na condição da matéria. Mas se nós fizermos uma homenagem absolutamente devida a Aristóteles, nós vamos entender de que a forma se sobressai à matéria. Portanto, há um pluralismo jurídico, ok? Há uma figura normativista, esses modelos cada vez são mais, em alguma forma, próximos e também distantes, há um paradoxo aqui teórico sobre o direito, mas nós vamos entender de que qual é a forma desse direito que nós estamos gerando neste contexto. E talvez isto seja uma das justificativas pela qual nós falamos tanto em crise do direito, crise do Estado, crise da jurisdição, crise sobre direitos fundamentais, sobre direitos humanos, sobre cidadania. E eu penso que um grupo determinante aqui sejam mestrandos. E provavelmente cada um deles, bem ou mal, cedo ou tarde, a maior ou em menor proporção, vai perpassar um desses temas das crises. O quanto estas crises não são crises das formas que nós temos. E o quanto é pertinente reconhecer que há um pluralismo perfeito, mas a partir do momento que nós reconhecemos que há um pluralismo, o nosso próximo passo será em qual direção? A nossa proposição construtiva terá qual linha? E é nesse sentido que eu tenho feito as pesquisas desde 2014, 2015, sobre essas interfaces. E por isso, de interfaces de direito global. Como estas manifestações, via jurisprudência,
via projeto legislativo, via atos extremamente técnicos relacionados ao papel de agências especializadas, com um recorte muito preciso, o papel da sociedade civil, como cada um desses, em modelos de interfaces, que consigam ter clareza sobre as suas fontes, sobre a sua autoridade, sobre transparência, publicidade, um modelo que seja um modelo democrático, não só sobre uma deliberação, não só sobre um modelo deliberativo, mas uma democracia que envolva a difusão do poder, ou difusão dos poderes, e difusão de responsabilidades políticas, possa sustentar um modelo que seja um modelo compatível à nossa estrutura de direito, a um direito sustentado sobre uma matriz liberal, garantista, revolucionária, que ainda é um direito pensado sobre uma matriz absolutamente individualista. Mudamos, mas ainda o individualismo é um cerne no qual não se pode ignorar. E, portanto, esse direito precisa, de alguma forma, se dar conta. Eu sempre uso de um argumento que pode parecer simplista, e talvez seja simplista. Mas, ao final e ao cabo, o nosso papel neste trânsito, nesta mudança de paradigma, não é apressadamente definir o próximo paradigma, mas é entender como estes paradigmas estão criando uma zona de coabitação, ou estão criando zonas de repulsa, aonde cada personagem está acontecendo, aonde cada ator está exercendo o seu poder, está praticando o seu poder. Quais fontes normativas estão fazendo? Qual é o aspecto de democracia que consegue coabitar, que consegue exercer? Ou pretendem não ser democráticos? Porque a consequência no direito também será imediata. A consequência na cidadania será tão imediata quanto. Essas interfaces, essas construções precisam ser realizadas não apenas como uma construção teórica, mas como uma radiografia de uma sociedade, um contexto fático. E aí há um texto genial do Sabino Cassese que é muito importante e infelizmente não está traduzido ao Brasil, ao português, perdão, que é o Quem Governa o Mundo. Talvez uma das maiores autoridades de direito administrativo global, num cenário tanto americano quanto europeu, desde a escola de Firenze, é muito claro em dizer que mais do que nunca nós temos um direito que é fragmentado, que não é dependente do Estado, ou que desafia o Estado, e isto cria modelos pelos quais nós temos. E aí, tentando com isso já caminhar para uma parte final, a parte da processualidade, o exercício da jurisdição é extremamente importante por isso. Não só porque o Harold Cole fez uma série de testagens e comprovou desde a realidade americana de que uma das formas mais simples de implementar um direito transnacional seja por meio da provocação jurisdicional. O Harold Cole, quando vai criar toda aquela trilogia de textos sobre o direito transnacional, sobre questões transnacionais, ele chega a uma consideração que é bem simples. A via mais fácil de implementar um direito transnacional é pela magistratura, pela via do judiciário. Porque aqui eu tenho uma capacidade individual maior, mais aberta, de colecionar argumentos importantes. E se eu conseguir fazer uma análise sofisticada do exercício retórico do discurso, eu consigo motivar decisões a partir de práticas lá de fora. E fazer com que isso efetivamente produza seus efeitos aqui. E nós poderíamos discutir essa questão no Brasil a partir da ADIM, que versou sobre a Lei Geral da Copa. Nós poderíamos discutir isso, o quanto não houve de manifestações similares a essas quando o STF fez aquela decisão sobre o estado de coisas inconstitucionais no Presídio Central de Porto Alegre. O porquê que nós colocamos a razoável duração do processo como um direito fundamental no Brasil, a partir de uma série de precedentes do Tribunal de Justiça da União Europeia,
A magistratura tem importante, a atividade jurisdicional, o poder judiciário, de acordo com o Harvey Poe, é a via mais aberta e democrática para isso. Mas há uma outra pesquisadora mais contemporânea, portuguesa, mas com o pé no Brasil também, que é a Cecília McDowell, e que a Cecília McDowell vai falar na mobilização transnacional do direito. E ela conseguiu, a partir de precedentes desde Portugal, demonstrar o seguinte: quanto mais refratária a jurisdição constitucional for a novas demandas, maior intensidade haverá nas demandas para os tribunais supranacionais. Em outra medida, quanto mais conservadora for a jurisdição constitucional, maiores serão em quantidade e qualidade as demandas para outras cortes. E nós poderíamos discutir isso a partir da lei de anistia no Brasil. Nós poderíamos discutir o que está envolvendo hoje o Fundo Amazônia em relação ao que está em curso na Amazônia e por que nós não estamos levando isso só ao Poder Judiciário brasileiro, nós estamos usando de uma via diplomática tradicional e da diplomacia econômica em um outro aspecto, mas judicializando isso também em outras cortes. Para, a partir disso, defender um espaço que é um espaço dos brasileiros, um espaço brasileiro. O mesmo nós poderíamos discutir sobre acidentes aéreos. Há um ponto em comum entre a tragédia da Chapecoense, o voo Porto Alegre-Congonhas e outros desses mais recentes, que é levar a discussão não apenas para o Poder Judiciário, mas para outras cortes, e não só pela via da arbitragem. Portanto, esta abertura é uma abertura que a globalização permite. É um ciclo virtuoso, em alguma medida. É um ciclo que apresenta defeitos? Sim, é um ciclo que apresenta defeitos. Mas, basicamente, em homenagem aqui ao José Saramago, mais do que nunca é preciso ver esse novo com os olhos do novo. Não é possível querer entender a realidade tendo como leitura exclusiva, básica, modal, um texto do século XX, um texto absolutamente positivista, normativista, hegeliano na sua estrutura de Estado. Mas também não é possível ir ao outro extremo, evidentemente que não. Mas esse é um espaço de ter um direito que seja capaz de confrontar as fontes, os modelos, as manifestações de uma globalização. O direito processual, para isso, é extremamente importante. A atividade jurisdicional, nesse quesito, é extremamente importante, tanto para viabilizar, quanto para criar travejamentos. E, portanto, entender a transnacionalidade dentro de casos, dentro da prestação da tutela jurisdicional, é um exercício extremamente importante. Mais do que nunca, os atores, as causas, os efeitos e os objetivos da globalização estão em discussão no Poder Judiciário. O direito processual precisa, em alguma medida, tomar isso em atenção. Então, meu caro Bruno, para não cansar ainda mais ninguém, até porque depois teremos a fala do estimado Orlando Zanon, amanhã ainda vocês terão mais uma maratona de abordagens. Agradeço uma vez mais a oportunidade, espero sinceramente ter colocado muito mais dúvidas do que certezas na inteligência de cada um dos colegas, e fico aqui à disposição para questionamentos, para as réplicas. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Né? E eu passo, então, a Virgínia para que assuma, né, o comando da sessão. Pode ficar à vontade, Virgínia. Então, primeiramente, agradeço a toda a equipe do mestrado da Unipar pela maneira como eles tratam os estudantes ao longo de todo o curso e depois do curso também. Quanto à fala do professor, é um prazer conhecê-lo. Eu li alguns dos seus artigos, já vi que vamos ter muito o que conversar na minha tese.
Agradeço a sugestão sempre assertiva do professor Bruno. E para colocar aqui em debate, eu gostaria de apenas incitar a reflexão, né, de como esse pensamento do professor, ele tem a ver com a sutil capacidade, hoje em dia, de entender a realidade. Nós temos um grande problema de perceber os problemas do contexto atual, porque não é apenas contemplar o fenômeno, mas entender as causas e o que está imiscuído nesses fenômenos. Então, como o professor menciona, né, não basta entender os paradigmas hoje vigentes, mas a gente deve entender onde está o poder e como esse poder está funcionando, quais são os mecanismos do poder. Porque na atualidade nós temos novos agentes, como o professor colocou, não temos como falar em uma produção de direito genuinamente brasileiro, soberano, nacional. De maneira nenhuma. O que nós vemos é um direito, e de uma maneira muito interessante, o professor coloca num dos artigos dele, de um direito que ele não é hermético. Ele recebe ingerências de fora e de vários indicadores. Porém, não há muito controle ou mesmo cuidado e atenção com relação à qualidade e imparcialidade desses indicadores. Em que sentido? E aqui eu vou exemplificar ali para os meus colegas, os acadêmicos, né? A gente visualiza, por exemplo, a questão de empresas e direitos humanos, né? Inclusive há discussão de se as empresas não poderiam constituir sujeitos em direito internacional. Nós já chegamos a esse ponto, porque a ingerência é tão grande e, ao mesmo tempo, constitui uma área tão cinzenta, porque não temos controle, não há uma transparência nos dados, no sentido de que uma empresa faz uma publicidade de que é a favor dos direitos humanos, mas será que em toda a cadeia dela ela é a favor desses direitos humanos? Então, nós vemos casos como Kyobel, como Vedanta, em que verifica-se a discussão da empresa sobre sua subsidiária e a influência de empresas nas cortes. E aí eu peço licença, professor Vênia, já não é muito correto falar essa visão dualista, né, em interno e externo. Mas fato é que essas questões repercutem aqui dentro do nosso país, e conforme mais refratária a corte, então ela vai migrando para essas searas. E como é interessante notar, se os colegas quiserem discutir a respeito, ou o professor esclarecer mais nesse sentido, nós vemos, por exemplo, com um pouco de ilusão essa questão da defesa da Amazônia, o movimento de recuperar a Amazônia, né? Quando, na verdade, nós temos aquela situação, né, que não será que o Brasil, na verdade, está se adequando, ele não quer ficar para trás do que o mundo todo está ordenando, do que o mercado está exigindo, porque o consumidor hoje, ele exige, e diferente do que ele era umas décadas atrás, ele é um agente importante no consumo. Então, nesse sentido, temos a retomada ali com o vice-presidente querendo, salvo engano, com a Noruega, com a Alemanha, eles querem reaver o convênio ali da Amazônia para receber fundos, e essa questão do Green Deal da União Europeia, né? São muitas ingerências, e a transnacionalidade, ela exerce o papel de maior importância nesse sentido. Não podemos mais tapar o sol com a peneira e restringirmos e darmos como respostas muito simples de que é o poder político. Não, é uma questão de múltiplos agentes, múltiplos locos de comunicação, e ao fornecimento de dados que se prestam, então, a serem insumo para leis, para regras burocráticas, para políticas públicas. Porém, esses dados ainda carecem, como o professor falou, de uma transparência, de um caráter lídimo. Eles estão aí pendentes de uma opacidade.
Então, nesse sentido, eu acho muito válidas essas colocações. Nós precisamos, como estudantes, irmos além e entendermos que jogo está havendo nessa situação da nossa democracia, né? E o Claudinei colocou um ponto muito importante, né, sobre o empoderamento da sociedade. Realmente, na situação que nós nos achamos, eu acho que o judiciário desempenha um papel muito importante no sentido de que é o meio que nós encontramos para discutir um espaço dialético, mas também é importante haver uma participação substantiva e desvendarmos as forças ocultas atrás do jogo da feitura da lei, do jogo do que temos nos julgamentos. E nesse sentido, precisamos entender as novas ingerências. Então, eu acho muito válido, muito pertinente essa discussão da transnacionalidade, indo mais além, pensando em novas responsabilizações. E seria isso. Gostei muito aqui desse debate, dessa roda aqui. Agradeço o professor. Não sei se eu posso fazer já o argumento ou fazemos uma rodada, como for. Pode ficar à vontade, Márcio. Eu vou, se a minha orientanda ver na sequência a gravação, ela vai querer me defenestrar do mundo acadêmico, porque eu estou comprometendo uma parte significativa da tese dela a partir desse momento. Mas, Virgínia, claro que nós precisamos discutir o papel das empresas transnacionais. Assim, não pode ser um espaço que é um espaço de absoluta autonomia, como nós estamos percebendo. É difícil enquadrar. E aí o direito internacional ganhou um caso absolutamente importantíssimo, que foi a decisão recente sobre Equador versus Chevron. Todo o argumento que foi utilizado no laudo arbitral para condenar o Equador, primeiro é de uma condição bárbara. Nem o Gil Vicente, quando fez aquele auto do juiz da Beira, pensou que poderia ter uma decisão ou estilo do que fora feito para beneficiar a Chevron. E a condição depois de impor as custas da arbitragem para o Equador e a reparação de perdas e danos em favor da Chevron, a brincadeira que eu poderia fazer com o Guri pequeno é dizer o seguinte: então toma o Equador e é teu. Usa como despojo de guerra, mas tudo isso dentro do direito. Então, a discussão sobre transnacionais não pode ficar sujeito a este caso, porque daqui a pouco nós achamos que está certo o Equador versus Chevron, e o precedente Chevron valida para todas as outras, sem levar em consideração que já vem lá, no caso do eu versus o local, e tantos outros que tinham uma linha muito mais acertada: responsabilizar as transnacionais indiferente do seu domicílio, por uma jurisdição que fosse uma jurisdição possível de ser viabilizada a quem sofreu os danos. Mas aí eu hoje me deparo com um outro problema, Virgínia, que é o seguinte: e os fundos de investimento? Juridicamente, nós percebemos que os grandes pontos de tomada de decisão não estão mais nas empresas, nessas empresas daquela metodologia clássica do direito comercial, do direito empresarial, do direito civil. O local no qual as decisões de impacto são tomadas estão nos fundos de investimento. E aí, recentemente, o Brasil tentou criar um enquadramento jurídico aos fundos de investimento. E, inclusive, por essa razão, eu acabei até me aproximando de um certo senador aqui do estado de Santa Catarina, naquela tentativa de municiar, fazer o seguinte: olha, vamos ver aqui, analisa por esse lado, perceba isso daqui. E aí, ao final de tudo isso, o desfecho foi fazer do fundo de investimento um condomínio. Juridicamente, a solução que foi encontrada para fundo de investimento é condomínio. Um romano clássico vai dizer o seguinte: esses brasileiros não entenderam uma noção básica. Mas o quê? Ainda que isso tenha sido feito,
E outro detalhe, também não vai resolver o problema dos fundos de investimento. E aí, se nós precisamos de algo concreto, vamos lá. Brumadinho e Mariana. Em tese, pela lógica do mercado, as ações de uma companhia Vale do Rio Doce e uma BHP, em tese, se desvalorizariam em razão do dano que ela teria que suportar. As externalidades fariam isso. Por uma coincidência, digamos coincidência, as ações foram ao alto. Elas subiram mesmo na realidade de ter que reparar dano, indenizar e assim por diante. E, portanto, isso faz o seguinte, não é só análise econômica do direito ao estilo mais básico possível, daquela escola lá dos anos 50, anos 60. É uma situação de que o mercado vai para os fundos de investimento que não tem enquadramento jurídico nenhum, que não consegue ser controlado por nenhum agente de Estado, por nenhuma norma jurídica, fazendo o que faz porque sabe que vai ter lucro. Porque como a posição da Vale é uma posição dominante de mercado mundial e a China não vai parar de comprar minério de ferro, indiferente do que aconteça, nós não vamos respeitar o direito. Então, aqui, esse é um enquadramento que é importante pensar, e isso desafia, basicamente, a nossa noção de cidadania. Diante disso, a nossa noção de cidadania é muito parecida com a noção quixotesca. É estar lutando lá sozinho contra as forças do vento, em um moinho de vento, sempre apanhando e sempre perdendo. Então, esse é um ponto que é absolutamente preocupante, desta ingenuidade de não entender aonde está quem encomendou a decisão. Quem tomou a decisão não é responsabilizado. Pelo contrário, ainda vai ser bonificado. Vai ganhar um bônus pelo resultado que teve disso. E essa lógica da Amazônia, indiferente de posições políticas que cada um possa ter, aqui me parece de que o nosso erro capital está em lidar com as discussões sociais, jurídicas, econômicas da Amazônia com uma cartilha de 1960. Quando nós lidamos com a Amazônia com o mesmo ideário, com a mesma liturgia dos anos 60, nós não entendemos todas as voltas que o mundo produziu e o par em que o direito chegou. E aí não precisamos nem dizer se a Amazônia vai ser um patrimônio global ou não, porque poderia cair uma redundância sobre a ideia de bens comuns da humanidade, que para o direito global isso é muito importante. Basta pegar o Stefano Rodotà, Armin von Bogdan, que foi o supervisor do pós-doutorado, vão trabalhar com bens comuns. Mas aqui poderia ser um problema, um tiro no nosso pé. Mas o importante é que, nesse momento, nós não conseguimos entender a Amazônia como uma outra pauta. E a nossa pauta de Amazônia, de cuidado, é uma pauta dos anos 60. Só conseguimos ter se nós desenvolvermos. E para desenvolver, nós precisamos colocar gente para ocupar e para produzir. E custe isso o que custar. Então, essas situações são situações que nos forçam a entender o quanto nós necessitamos encarar isso como uma condição muito mais de empiria, muito mais como uma condição de ceticismo, de pragmatismo, porque a ingenuidade pode custar caro. Mas, Bruno, sei que também tinhas pedido a palavra. Eu ia até, Márcio, te pedir, e exatamente sobre os exemplos que tu deu, né, de Mariana e de Brumadinho, né, porque foram situações e até que produziram, né, processos e decisões de cunho estruturante que partiam do pressuposto de cumprimento de metas e de estabelecimento de situações de resolução do problema, né? E até que ponto a métrica internacional ou a estrutura internacional também tem capacidade de influenciar nisso ou de colaborar, né, nesse procedimento. Bruno, eu colocaria dois grandes desafios. O primeiro talvez seja utópico, tá? Mas ainda assim nós precisamos de utopia para viver. Forçar efetivamente que nós consigamos individualizar
e ter transparência sobre como são tomados esses processos decisórios. Um processo de tomada decisória de uma companhia nesse sentido, nesse quilate, não pode ser entendido apenas como uma esfera privada. A meu juízo começa nesse aspecto, até porque ela tem um poder e ela tem uma condição de impor para a esfera pública, para a esfera republicana, condições que são condições extremamente fortes. Então, se ela consegue contingenciar a esfera republicana, o espaço privado dela não pode ser tão privado assim. E vejam que alguém diria, mas isso é contra a liberdade econômica. Mas é o que faz o CAD. Não é um fator determinante para a defesa da concorrência, a comunicação imediata de atos relevantes ao mercado. Um ato relevante ao mercado não é uma comissão obrigatória da companhia. Portanto, não é a linha aqui de dizer isso é contra a liberdade de iniciativa, liberdade econômica, é uma ingerência. Não, nós já temos alguns mecanismos que poderíamos aprimorá-los com debate, com participação, com estudos muito mais aprofundados. O outro ponto que nós vamos entender, na linha da tua provocação, daquilo que me parece ser razoável, é a necessidade de nós criarmos um sistema de contracautelas. Um modelo de seguridade. A todo momento, quando a sociedade se deu conta de riscos nacionais ou transnacionais, ela criou mecanismos de seguridade. Quando a lógica de risco transnacional eram as navegações ultramarítimas, nós desenvolvemos companhias de securitização. Quando nós precisamos, de alguma forma, bancar a revolução industrial, nós criamos mecanismos de securitização. Os direitos sociais só têm efetividade a partir de um mecanismo de securitização. Não é a positivação deles. É preciso ter fundos que deem conta, que deem lastro. Então, esses comportamentos precisam pensar ou precisam criar um debate político sobre a possibilidade de termos securitização desses grandes desastres ambientais. Dos crimes dos poderosos, que é um outro tema que pouco nós abordamos. Aonde estão os crimes dos poderosos? Não é só crime de colarinho branco. E, portanto, abrir isso. Se nós queremos uma sociedade aberta, uma sociedade de rede, como falava o Manuel Castells, e uma sociedade de risco, como denunciou o Bushbeck, ok, agora nós vamos, então, criar um modelo de securitização para isso. Porque, do contrário, também é dizer, olha, agora a autonomia de vocês é total. É quase um niilismo. É quase um niilismo nietzscheano. Então, tentando fazer um argumento propositivo, quando eu trabalharia nessas duas vias. Tá? Nós precisamos, de alguma forma, avançar por esses dois caminhos. Professor Márcio, o Lucas Augusto Gaioski está com a mão levantada. Gostaria de fazer apontamentos, Lucas? Sim, eu gostaria de falar algumas coisas do teu comentário e do comentário do professor. Professor, boa tarde, meu nome é Lucas Pagani, eu sou aluno aqui. O seguinte, só um comentário sobre a sua última fala agora, depois eu vou começar do começo. Existe uma professora dentro do Brasil que está terminando o doutorado dela para falar das questões de desastres ambientais, desastres naturais, junto com a OMS, junto com a ONU, de como lidar com essa securitização e afins. O nome dela é Marise Chons. Ela é professora das Relações Internacionais e Direito da IBMEC de Minas Gerais. Ela tem um trabalho bem interessante em relação a isso e como ela traz essas noções. Do começo. Eu sou adepto da teoria do Schmitt em relação a poder. Poder é realismo, é quem no final do dia tem mais fuzil. Ou seja, as decisões internacionais vão ser respeitadas por quem tem poderio para ser respeitadas. Por exemplo, os Estados Unidos entram em guerra com o Iraque mesmo com a ONU falando que não ia entrar. Ou seja, eles têm o braço de poder para fazer isso. E as decisões internacionais e afins seguem essa regra. Quem tem força manda, quem não tem obedece. Não tem como falar em criar, me desculpa, é uma fantasia até pensar em achar que a Amazonas é um patrimônio em comum da humanidade, de não ter nenhum protetor
ou a comunidade europeia, a comunidade internacional vai cuidar, sem um dono de fato. Pode chamar de soberania ou quanto dono de propriedade. Noruega despejou toneladas e toneladas de lixo tóxico dentro da Amazônia, e quando foi descoberto pelo ministro Salles, por exemplo, lá em 2019, pararam de operar. A empresa era ligada às empresas estatais da Noruega. A Noruega também faz pressão ao Brasil em relação a cada vez mais cuidar da Amazônia, os Estados Unidos e afins. O que eles querem, na verdade? Controle, poder. É nesse sentido. Para ter uma relação internacional, cortes e afins, você tem que entender, ao meu ver, claro, não sou tão estudioso de relações internacionais, mas quem manda no fim do dia. Se a decisão vai ser, como o professor estava falando, decisões ridículas, decisões que não existem, ou decisões que vão beneficiar alguém, que não propriamente sejam aquelas pessoas que têm direito, nós temos que entender o direito internacional mais como realidade mesmo, de fato, ao meu ver. E aí eu pergunto para o professor, como sair dessa perfumaria, desse negócio bonitinho da ONU, desse negócio bonitinho da galera falando em países cooperando, sem ser a relação de armas, sem ser uma relação de governo, uma relação de poder, como acontece entre Estados Unidos, China e Rússia. Como sair dessa tríade e como trazer um balanço maior de poderes para que tenhamos um ordenamento jurídico internacional respeitado em si entre todos esses países, ao ponto deles não poderem falar, eu não vou cumprir, se vocês quiserem, coloca exército do meu país. Como fazer isso? Lucas, é bem rico esse debate a partir do ponto em que trabalha com o Carl Schmitt. Tem um texto do Carl Schmitt, é o último texto que ele acaba escrevendo nos anos 70, quando o Carl Schmitt vai falar de uma revolução legal mundial, tá? Que inclusive está traduzido para o português. Esse texto está publicado na revista Lua Nova, não está no direito, está nas ciências políticas, nas ciências sociais. O Carl Schmitt trabalha a partir do Nomos da Terra, mas principalmente nesse artigo, com a noção de não mais poder, de autoridade. O Carl Schmitt, que é um intelectual nato, tem um rigor muito forte com a palavra, com a língua, com o contexto que ela se apresenta desde a história, ele vem trabalhar com a noção de autoridade para justificar as situações do direito internacional a partir dessa ideia de superlegalidade. São dois conceitos muito importantes para ele. Mas, com isso, ele tira a noção de poder. Ele sai daquela noção puramente maquiavélica, digamos. Ele vai trabalhar com a noção de autoridade. E aqui talvez haja uma certa contribuição, por incrível que pareça, mas pode ser uma contribuição não declarada de Gramsci, à construção final de Carl Schmitt. E ele vai dizer o seguinte: as questões internacionais não são postas apenas pelo exercício de um poder coercitivo. Não é o poder coercitivo ao final e ao cabo que determina o sucesso ou o fracasso de qualquer projeto político, porque mesmo uma guerra é um projeto político. O que determina a condição de viabilidade ou não é o quanto quem exerce esse poder, o exerce a partir de um argumento de autoridade e consegue demonstrar a quem será dominado de que a solução dele é a melhor solução. Não é apenas a condição de que eu coloco, há a necessidade da aceitação. E aí isso explica, Lucas, o porquê que nós temos uma encruzilhada sobre a Amazônia. Porque eu posso estar em absolutamente de acordo com tudo que tu estás colocando. Mas na minha colocação e na minha condição como um sujeito político brasileiro, o que nós estamos fazendo para evitar esse tipo de retórica de um norueguês? É para responder, professor, ou é retórico? Não, assim, entenda como quiser, mas se a questão é uma questão de realismo, eu posso dizer de que eles estão absolutamente errados. E tem o outro lado perverso, que os noruegueses, quando não conseguiram mais negociar com o governo federal, foram tratar diretamente com os governadores dos estados. E, portanto, não se mudou radicalmente o cenário. Agora, nós precisamos entender de que há uma condição aqui de que, se esse é um projeto de dominação, um projeto de poder, nós não podemos ficar no estágio em que nós estamos.
É isso que Carl Schmitt vai colocar. E Carl Schmitt, inclusive, traz situações para dizer assim, nem sempre o mais forte com o aparato militar venceu. Se nós formos levar essa fórmula do Carl Schmitt para justificar a Segunda Guerra Mundial, os alemães não teriam perdido a Segunda Guerra Mundial. Há uma condição de autoridade. A autoridade é um fator determinante para a condição de viabilizar ou não um projeto transnacional, a transnacionalidade, a globalização. Lucas, você aparece Entendi. aqui para mim com a mão levantada ainda. Gostaria já de baixei, contar mais pronto. alguma coisa? Não. Só... Tá bom. Mais alguma intervenção, pessoal? Obrigado, doutor. Eu teria uma... professor, a cooperação internacional ela pode contribuir para melhorar esse estado de coisas? Que o Código de Processo Civil hoje nem prevê uma cooperação internacional. Rodinei, primeiro eu preciso fazer formalmente um pedido de desculpas que eu usei durante a fala ali de um comentário teu e não fiz a devida referência ao nome, então me perdoe por isso, me perdoe por esse ato falho. Mas há uma possibilidade real, concreta e louvável em falarmos em cooperação internacional ou cooperação transnacional para viabilizar isso. Isso demonstra, inclusive, uma certa ruptura de institutos, porque até então tudo isso precisava ser levado aos tribunais superiores para que os tribunais superiores conseguissem, com os seus homólogos, realizar esses acordos de cooperação. Essa linha se tornou muito mais horizontal do que propriamente vertical. Agora, também nós temos um outro exemplo de como essas cooperações escapam do controle e não necessariamente o fato de estarem contempladas garante o êxito, a começar pela própria Operação Lava Jato. Tá? Se nós formos levar a forma de cooperação transnacional que a Operação Lava Jato fez no Peru, foi um desastre. Não por o direito brasileiro, por o direito peruano, foi um desastre o que aconteceu lá. Então, aqui, fazer isso como uma possibilidade qualificada, efetiva, e que consiga render os frutos que o legislador, em algum momento, intuiu para isso, é importante que, antes de fazer a via da cooperação judicial, haja uma forma de comparação judicial. E aí, com isso, acho que o próprio professor Bruno, que foi muito mais a fundo nesse item na tese, consegue contribuir mais, inclusive. Porque, olha só, para fazer efetivamente cooperação, não basta eu chegar, está aqui o que nós temos no direito nacional e aproveitem o como vocês pretendem. Nós precisamos entender que há uma realidade. Nós precisamos entender se as estruturas normativas e institucionais daquele país conseguem absorver o que vai ser realizado como fruto de cooperação. Por que no Peru foi uma tragédia? Porque no Brasil nós tínhamos uma estrutura não plenamente resolvida das delações premiadas ou dos acordos de colaboração premiados. A controvérsia ainda estava. No direito peruano, essa prova não estava prescrita. Não havia no direito peruano a figura clara de acordos de colaboração premiada, delação premiada. Só que simplesmente nós pegamos destas provas coletadas no Brasil e utilizamos como prova emprestada lá. Só que se lá não era validado como meio de prova, isto é legal ou não é? Esta pergunta chegou à Corte Constitucional Peruana e gerou problemas. Tá? Então, aqui fazer cooperação de uma forma que essa cooperação não seja uma forma equivocada, uma forma de conturbar, de gerar uma turbação no direito nacional, antes disso é preciso ter uma estrutura básica de cooperação. Entender qual é o limite do receptor
e qual é o limite institucional e normativo do emissor. Nessa linha, eu diria de que a cooperação tem chances de produzir seus efeitos. Se não for sobre isso, nós temos possibilidades de criar uma descalcificação da ideia de devido processo legal. Muito bem. Mais alguém, pessoal? Eu creio que esta deve ter sido a nossa última manifestação. Muito obrigado, Claudinei. Muito obrigado ao Lucas também pela pergunta. Tá? Professor Celso, acho que procederemos pelo encerramento. Gostaria de fazer algumas palavras antes de eu passar aos nossos palestrantes e à debatedora? Só agradecer mesmo, Bruno. Agradecer essa honra nossa de ter a presença do Márcio, da Virginie. Uma satisfação de ver o Márcio aqui, né? Você comentou, né, Márcio? Realmente a gente já teve muitos encontros aí no Comped e em relação de coordenação também nas avaliações da CAPES, nas reuniões da CAPES. E com certeza compartilhamos muitos sofrimentos, né? Sorte tua que já está livre disso. Mas foi uma honra vê-lo aí, firme e forte, com certeza. Obrigado, Virginia, também, pela sua participação. Eu pude acompanhar uma parte, vi que você era um pedacinho, mas foi um prazer ouvi-los aí. Obrigado, tá? Obrigado, Bruno. Obrigado. Bem, então, antes de eu passar para o professor Márcio, só fazer a menção, agradecimento também à participação do professor José Miguel Garcia Medina, que acompanhou, né, a palestra como um todo, também ao professor Luiz Manuel, que nos prestigiou durante um período, mas infelizmente teve que sair. Márcio, pode ficar à vontade para fazer os teus agradecimentos, teus apontamentos, né? E os meus mais sinceros agradecimentos pela disponibilidade, pela presteza de sempre e pelo brilhantismo da tua fala. Né? E depois a Virgínia também, né, pelo debate, por ter nos auxiliado, por estar sempre presente, né, e sempre nos ajudar quando, como diz o Márcio, eu os convoco. Né? Meu muito obrigado. Márcio, pode ficar à vontade. Obrigado, Bruno. Obrigado, Celso. Celso dizer que não é o fato de ter abandonado, ter reconhecido de que a coordenação não é para os fracos, Celso, é só isso. Então, muitíssimo obrigado pelo convite, agradecer a Virgínia pela cortesia, pela gentileza com que fez a mediação. Obrigado ao Lucas, ao Claudinei pelos questionamentos, pela oportunidade do debate. Muito obrigado. Virgínia, quiseres falar alguma coisa, pode ficar à vontade também. Tá ok. Então, obrigada, professor Márcio. Foi uma satisfação ouvi-lo, conhecê-lo, ler os seus trabalhos, alguns deles. Professor Celso, professor Bruno, muito obrigada aí por todo o auxílio sempre, todo o apoio nessa nossa caminhada. Foi um prazer encontrar a Fernanda de novo e os colegas. Obrigada, gente. Bom, meus amigos, então eu vou paralisar, né, a nossa gravação e daí declarar, né, encerrado esse período da tarde. Nós temos aí um intervalo até às 19 horas, quando voltamos para a palestra da noite, né, com o professor Orlando Zanon, né, que também, né, nos abrilhantará com algumas palavras, né, nosso querido Landim. Né. Muito obrigado a todos, né, um bom descanso, e daí retornamos nesse mesmo link para depois. Tá? Muito obrigado a todos os acadêmicos, aos professores, e em especial ao Márcio e à Virgínia. Tá? Grande abraço. Tá? Fer, até mais, gente. Bom descanso e até depois. Até mais. Obrigado. Bom final de semana a vocês.